Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Afirmam as religiões, de maneira geral, que rezar é comunicar-se com Deus. O que o Espiritismo tem a dizer a respeito da prece ou oração? Podemos dizer que muita coisa, aliás, muito além do que Allan Kardec incluiu em O Livro dos Espíritos, ou nos 2 últimos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Através do médium Chico Xavier, por exemplo, sua mãe Maria João de Deus, no único trabalho resultante de sua ação sobre as percepções do filho, a obra Cartas de uma Morta, conta uma experiência muito interessante e reveladora. Diz ela: fui induzida a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Meu guia exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procure agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Não havia 2 iguais, e suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, como disse com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos conhecerás quais são os da concupiscência, da maldade, da pureza e do amor ao próximo. Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante são os emitidos pela virtude. Quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Aguçada a minha curiosidade, quis entrar em relação com um pensamento luminoso que me seduzia, abandonando todos os outros que nos circundavam, para só fixar a atenção sobre ele. Afigurou-se-me que os demais desapareciam enquanto me envolvia nas irradiações simpáticas daquele traço de luz clara e brilhante. Ouvi comovedora prece, vendo igualmente uma figura de mulher, ajoelhada e banhada em pranto. Num átimo de tempo, por intermédio de extraordinária influência de pensamentos, pude saber qual a razão das suas lágrimas, das suas preocupações e como eram amargos seus sofrimentos. Sensibilizada, instintivamente enviei-lhe pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e esperança. Como se houvera pressentido, via meditar por instante com um olhar cheio de estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta, sentindo grande alívio. Pesquisando a prece, Allan Kardec, entrevistando os espíritos que o auxiliaram a viabilizar a obra O Livro dos Espíritos, obteve, entre outras, a informação na questão 662, que pela prece, aquele que ora atrai os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Comenta que possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Desenvolvendo anos depois mais amplos raciocínios sobre a ação da prece, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu: a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. As dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento.
para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Abordando o poder da prece, diz que está no pensamento e não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita, podendo-se orar em qualquer lugar e em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Afirma que a prece em conjunto tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Nas reportagens escritas através de Chico Xavier pelo espírito conhecido como André Luiz, encontramos inúmeros ensinos a propósito da prece. Em Nosso Lar, por exemplo, quando ele vai conhecer na colônia a zona sob a supervisão do Ministério do Auxílio, toma conhecimento que ali, além de outras tarefas, ouvem-se rogativas e selecionam-se preces. Já no livro Entre a Terra e o Céu, da editora FEB, o ministro Clarencio afirma: a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação, conforme sua natureza paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo a finalidade a que se destina. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com nosso apelo à maneira de estações receptoras. André aprende a existir a oração refratada, ou seja, aquele cujo impulso luminoso teve sua direção desviada, passando a outro objetivo. Descobre existirem gráficos registrando tal emissão captada no Templo do Socorro existente na colônia, a nós apresentada por ele. Tal prece fora formulada por adolescente órfão, 15 anos, rogando auxílio à mãe desencarnada, supondo que ela se encontrasse junto a Deus, quando, na verdade, inconformada e atormentada, ela se mantinha na impossibilidade ou na invisibilidade do próprio lar que deixara compulsoriamente pelo fenômeno da morte física. Mais à frente, houve que a oração é o meio mais seguro para obter-se a influência espiritual que se faz através do pensamento, no canal da intuição, sendo ainda o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas, abrindo um caminho de reajuste para aquele que ora. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.